Olá pessoal, essa é a sexta e última aula referente à anatomia do sistema circulatório e nela nós terminaremos os estudos das principais veias, do corpo e falaremos também um pouquinho sobre circulação pré e pós-natal. Espero que aproveitem o conteúdo. Então, as principais veias da cabeça e do pescoço, O que nós vemos aqui, Percebam que eu tenho uma importante veia chamada de veia jugular interna que recebe uma quantidade muito grande de sangue proveniente da cabeça. Por quê? Essa veia jugular interna, ela vai se originar lá do forame jugular, então vai receber quase que toda a drenagem do encéfalo, que é um volume grande de sangue, e vai receber também praticamente toda a drenagem de sangue da face, do couro cabeludo, dos dentes, da língua, através de várias veias que a gente não vai estudar nesse momento, mas essas veias todas têm nome. Por exemplo, essa aqui é a temporal superficial, essa aqui é a veia facial, essa aqui é a lingual, essa aqui é a tireoide superior, essa aqui é a tireoide média. Enfim, essas veias todas, occipital, auricular posterior, essas veias todas elas vão acabar desembocando, a grande maioria delas na jugular interna. Existe ainda a jugular externa e jugular anterior, mas isso é mais explicado lá na topográfica de cabeça e pescoço. E essa veia jugular interna, ela desce até a base do pescoço e ela se une, ela faz uma anastomose com a veia subclávia. Vale lembrar que essas veias da cabeça elas são avalvulares, elas não possuem válvulas, mas essa informação ela é mais relevante quando a gente está falando lá da topografia, Mas vale já colocar para vocês que essas aqui não possuem válvulas, diferentes das veias da cabeça e diferente das veias dos membros, conforme eu tinha falado antes. Existe uma única válvula bem na base aqui da veia jugular interna. Por isso que quando você fica de cabeça para baixo, você percebe que a cabeça fica toda vermelha, Ele diz, o sangue foi todo para a cabeça. Não é que ele foi todo para a cabeça, o sangue que tinha que ir para a cabeça foi normal. Só que o sangue que era para estar sendo drenado e voltando para o tórax não está conseguindo porque não consegue vencer a gravidade. Então essa é a condição, porque essas veias elas não possuem as válvulas. Eu não tenho aquele mecanismo que eu expliquei para vocês de bomba artério-venosa e de bomba músculo-venosa, conforme a gente conversou anteriormente. Então vejam, essa veia jugular interna aqui, essa aqui já seria jugular externa, E teria anterior também, mas só tá o cotoquinho dela aqui. Essa veia jugular interna, ela desce e ela se une com a veia subclávia, que está vindo lá do membro superior. Juntas, elas vão formar, a veia braquiocefálica, bráquio de cabeça, ou melhor, bráquio de braço, céfalo, de cabeça. Então, braquiocefálica recebe sangue da subclávia, ou seja, do membro superior, e da jugular interna, ou seja, da cabeça e do pescoço. Essa veia braquiocefálica, ela faz anastomose com a veia braquiocefálica do lado oposto e forma a veia cava superior. A cava superior desemboca no átrio direito. Então vejam, duas coisas importantes. Primeiro, não confundam veia braquiocefálica com tronco braquiocefálico. O tronco braquiocefálico, que era arterial, aqui está o arco da aorta. O tronco braquiocefálico, que está lá atrás, que deu a carótida comum e a subclávia, ele é arterial, eu só tenho do lado direito. Agora, a veia braquiocefálica, eu tenho tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Por quê? Do lado direito eu tenho a jugular interna, fazendo anastomose com a subclávia e formando a braquiocefálica direita. Do lado esquerdo, jugular interna esquerda, subclávia esquerda, braquiocefálica esquerda. Ambas fizeram anastomose, formaram a cava superior. Agora a gente já sabe de onde que vem o sangue, que chega no átrio direito através da cava superior, da cabeça, do pescoço, dos membros superiores e do tórax, mas do tórax eu não expliquei ainda, Vem logo na sequência. Tá aqui a veia cava superior desembocando no átrio direito, como vocês já conhecem. Bom, antes da gente falar do tórax, eu digo que vem logo na sequência, mas não no slide seguinte. Calma que vai ter slide para a gente falar lá do sistema ásico. Observando os membros inferiores, aquilo que eu falei para membro superior vale para cá. Eu tenho veias de superfície e veias de profundidade. As veias de superfície, elas vêm também lá daquela rede venosa. Na mão era a rede venosa dorsal da mão, no pé rede venosa dorsal do pé. Então vejam, se eu faço um corte aqui na coxa, eu apresento aqui a coxa para vocês, eu tenho uma artéria e uma veia lá na profundidade, e olha só, na superfície aqui, no tecido celular subcutâneo, eu tenho uma veia de superfície. Se eu faço um corte na perna, olha o que eu encontro aqui,
artérias lá na profundidade sendo acompanhadas por veias lá na profundidade e eu tenho veias aqui na superfície. Quem é quem aqui? Se a gente fizer uma revisão rápida sobre as artérias, vejam, eu tinha a artéria ilíaca externa, né, que virava artéria femoral, que virava lá atrás no joelho a artéria poplítea, que se dividia em artéria tibial anterior e tibial posterior, e a artéria tibial posterior originava a artéria fibular. Então, olha o que nós vemos aqui, ó. Essa veia aqui, que vem lá da rede venosa dorsal do pé, é a veia safena magna. Já ouvi falar nessa veia safena. Então, essa veia safena ela pode ser utilizada para fazer a ponte de safena, uma revascularização lá do miocárdio, né? O profissional opta por tirar uma veia dessa. E não faz falta, se o paciente tiver um bom retorno venoso, né? Não tiver trombose venosa profunda e tal, em geral ele tolera muito bem. E eu tenho aqui, ó, aqui está essa mesma safena magna, porque ela está subindo aqui desde da rede venosa dorsal do pé, passando anterior ao malelo medial, subindo, subindo, subindo e desembocando aqui em cima na femoral. Ó, vejam, na região posterior eu encontro a safena parva, que também, ou mínima, que também pode ser utilizada para ponte, tá? É menos comum, mas pode ser utilizada. E vejam, ó, acompanhando os vasos, está aqui ó, a safena magna, né? E a mesma safena magna aqui, a parva está lá atrás. Vejam, ó, acompanhando as artérias, eu tenho as veias correspondentes. Então, vejam, a artéria tibial posterior, eu tenho as veias tibiais posteriores acompanhando ela. Ó, a artéria fibular, eu tenho as veias fibulares. A artéria tibial anterior, eu tenho as veias tibiais anteriores. Essas veias convergem e formam a veia poplítea lá na região posterior do joelho, ó, acompanhando a artéria poplítea. Então, eu tenho a veia poplítea. A veia poplítea sobe, né, depois de receber essas veias todas que eu acabei de citar para vocês, e vira a veia femoral aqui na região anterior da coxa. Ó, aquilo que eu apresentei para vocês. A safena magna, que passa sempre anterior ao malelo medial, ó, que vem lá da rede venosa dorsal do pé, ela sobe, ela perfura a face profunda aqui na região da coxa e ela desemboca na veia femoral. Ó, a veia femoral está ali. E essa veia femoral, depois que ela cruzar o ligamento inguinal, ó, aqui está a veia safena parva, ó, a safena parva desemboca na poplítea e a poplítea vira femoral, né? Depois que a veia femoral, ó, que sobe aqui, recebeu, né, a poplítea que recebeu a safena parva, recebeu sangue também da veia safena magna e de várias outras veias tributárias que a gente nem vai falar agora, né? Mas só título de curiosidade, isso aqui é epigástrica superficial, isso aqui é circunflexo superficial do ilho, isso aqui é pudenda externa, ou seja, essas veias desembocam ou na safena magna ou na femoral. Enfim, a femoral, depois que recebe o sangue todo aqui do membro inferior, ela cruza o ligamento inguinal profundamente a ele e vai aparecer lá no abdômen como veia ilíaca externa. Bom, cheguei na região pélvica, né, e na região do abdômen. Vejam, aquela veia femoral, né, que eu citei para vocês, cruzou o ligamento inguinal e virou veia ilíaca externa. Essa veia ilíaca externa faz anastomose com a veia ilíaca interna, ó, que está drenando, né, o sangue lá da região pélvica e forma uma veia ilíaca comum. É a mesma coisa que as artérias, só que no sentido contrário, né? Lembram que a artéria ilíaca comum se dividia em artéria ilíaca interna e externa, né? Agora, ao contrário, a veia ilíaca externa faz anastomose com a interna e forma a veia ilíaca comum. A veia ilíaca comum faz anastomose com a ilíaca comum do lado oposto, ó, e forma a veia cava inferior. Essa veia cava inferior sobe e vai receber algumas veias. Ó. Quais são? As veias gonadais, por exemplo, ó, na verdade não são as veias gonadais. Aqui tem uma condição importante, mas que eu não vou explicar nesse momento. Vou explicar lá no sistema genital masculino. Ó. A veia gonadal direita, seja no menino ou na menina, desemboca na cava inferior, conforme a gente está vendo aqui. A veia gonadal esquerda não, a veia gonadal esquerda desemboca aqui na veia renal esquerda, que desemboca na cava inferior. No sistema genital masculino eu vou explicar o porquê que isso é importante, tá? Mas então, ó, a veia cava inferior recebe a veia gonadal direita, ó, recebe a veia renal, ó, direita e a veia renal esquerda, porque eu tenho dois rins, né, e as veias renais lançam um fluxo muito grande de sangue para a cava inferior. A cava inferior passa pelo músculo diafragma e desemboca no átrio direito. Mas antes de desembocar no átrio direito, ela recebe as veias hepáticas. Ó. Podem ser 2 veias hepáticas ou 3 veias hepáticas. Vocês já vão entender o porquê. Não parece que está faltando algo. As artérias a gente estudou. Tronco celíaco, que dava gástrica esquerda, esplênica,
e hepática comum. A gente estudou artéria mesentérica superior, a gente estudou artéria mesentérica inferior, ou seja, aquelas artérias irrigaram as vísceras do abdômen, né? E a drenagem delas é feita para onde? Não era para cair na cava inferior? Bom, aqui tem uma diferencinha que vocês já vão entender. Qual é a diferença? Eu tenho um sistema porta hepático. Por quê? Vejam só, os nutrientes, tá, provenientes da nossa dieta, ou seja, comi, né, tomei remédio, enfim, eles que chegam na corrente sanguínea, tá, eles caem na corrente sanguínea através das veias, mas eles não podem circular diretamente, né, pela circulação sistêmica. Por quê? Porque podem conter toxinas, podem conter bactérias, tá, se as bactérias conseguem romper a nossa camada limoprotetora e as barreiras físicas e químicas, né? Então, o que acontece? O fígado é um órgão preparado para metabolizar, né? Para quebrar a medicação, para matar bactérias. Tem vários macrófagos lá que ficam residentes no fígado que matam essas bactérias que podem fazer mal. Então, todo o nosso, tirando os lipídios, tirando a gordura que a gente ingere, que não passa ali daí pelo sistema porta diretamente, vai para via rede linfática, através da formação dos quilomicrons, que eu vou explicar isso lá no sistema linfático, todo o restante, né, os aminoácidos que a gente absorve, a glicose, né, e vitaminas e tudo mais. Vitamina, se for lipossolúvel, vai lá para também via linfáticos, né, vai junto com os lipídios. Mas caso contrário, isso cai tudo no nosso sistema porta hepático. O que é o sistema porta? O sistema porta é um sistema que ocorre através de uma veia, que passa por capilares e que desemboca numa veia novamente antes de chegar em artéria. Então, eu não tenho artéria, arteríola, capilar, vênula e veia. Eu tenho veias, né, se dividindo, desembocando em capilares e formando novas veias. Esse é o sistema porta. Lá na hipófise a gente também tem. Esse sistema porta do fígado a gente chama de sistema porta hepático. E o que acontece? Ó, o sangue proveniente do estômago, tá? Da drenagem venosa do estômago, do baço, tá? Do pâncreas, do intestino, tá? Grande parte do intestino, ou seja, do duodeno, jejum, ilho, do intestino grosso aqui, né? Então, tanto do intestino delgado quanto do intestino grosso, tirando a porção inferior do reto, tá? Mas fora isso, ó, quase todo o intestino, né? Além do estômago, do baço e pâncreas, esse sangue vai ser drenado para a veia porta. Através do que? Ó? Da veia mesentérica superior. Então, essa veia mesentérica superior, rica em nutrientes, leva, né, o sangue. Ó. A veia mesentérica inferior. E essa veia mesentérica inferior desemboca na veia que está vindo lá do baço, que é a veia esplênica, também conhecida como veia lienal. A veia esplênica se une com a mesentérica superior e forma a veia porta. A veia porta desemboca no fígado, né? Lá nos hepatócitos ocorre todo um metabolismo desse sangue e o sangue vai ser direcionado daí, ó, lá no interior do fígado para as veias hepáticas e consequentemente chegam na cava inferior. Então vejam, ó, veia mesentérica superior, veia mesentérica inferior desembocando na esplênica, formando aqui, ó, a esplênica junto com a mesentérica superior a veia porta desembocando no fígado e através das veias hepáticas, né, que podem ser 2 ou 3, o sangue chega na cava inferior e da cava inferior chega no átrio direito. Além disso, a gente possui... Então a gente já viu, ó, que na cava inferior chegou o sangue de onde? Dos membros inferiores, da pelve e do abdômen, né? Faltou o quê? A drenagem do tórax. Como que acontece a drenagem do tórax? O tórax é o seguinte, ó, lá da parede posterior do abdômen tem duas veias lombares ascendentes, tá, que a gente nem consegue ver, e elas vão formar, ó, do lado direito aqui ainda mostro, né, as veias hepáticas, né, desembocando na cava inferior. Bom, do lado direito, ó, eu tenho a formação da veia ázigo. Essa veia ázigo sobe e desemboca na cava superior. Essa veia ázigo ela recebe várias veias intercostais posteriores, ou seja, várias veias aqui do tórax, esofágicas também. E essa ázigo ela recebe do lado esquerdo aqui, ó, uma veia que é metade de uma ázigo. A gente diz que a veia M, né, em anatomia com H, M é metade. Então a veia hemiázigo. Essa veia hemiázigo, ela cruza a linha mediana e desemboca na veia ázigo, que desemboca na cava superior. E além disso, ó, vindo aqui da região superior, eu encontro a veia hemiázigo acessória. Essa veia hemiázigo acessória, ou ela pode desembocar na ázigo
e ázigo, na hemiázigo, perdão, e a hemiázigo na ázigo, ou a hemiázigo acessória pode desembocar diretamente na ázigo e a ázigo na cava superior. Mas o que é importante saber é que todo o sangue proveniente aqui desse sistema ázigo, ele vai chegar aqui na veia cava superior e através da veia cava superior desembocar no átrio direito, né? Assim como a cava inferior também desemboca no átrio direito, que desemboca no ventrículo direito, enfim, aí toda aquela história vocês já conhecem, né? Referente a esse conhecimento. Ó, a cava superior aqui. Bom, e por fim, né, vou falar aqui rapidamente sobre a diferença da circulação pré e pós-natal. Por quê? Se a gente for para pensar, a criancinha ela não respira, né? Ela não respira como respiramos, né? Ela não ventila o pulmãozinho durante o desenvolvimento embrionário e fetal, né? Ela não está em contato com oxigênio. Ela recebe os nutrientes através do cordão umbilical, né? O sangue não se mistura com o sangue da mãe, mas ocorre difusão de gases, troca de nutrientes, né? Então, alguns metabólitos também passam. Então, como que isso acontece? O pulmãozinho dela é muito pequenininho, ela vai começar a respirar somente a partir do momento que nasce, né? Daí os pulmões inflam e depois, a partir dali, nunca mais desinflam completamente, né? Mas vejam, ó, aqui eu tenho o cordão umbilical e através do cordão umbilical eu vou ter, ó, uma veia umbilical, tá? Ela é ímpar, é uma só. E essa veia umbilical ela leva um sangue arterial, um sangue rico em oxigênio, um sangue que está vindo lá da placenta, né? E um sangue importante, né? Leva alguns hormônios também, né? Um sangue rico para o desenvolvimento aqui do feto, né? E para a manutenção, né? Dessa vida. Bom, essa veia umbilical, ela desemboca diretamente no fígado. Por quê? Para metabolizar já esse sangue, né? Porque o fígado já tem a função de metabolizar por si só e até para, se tiver alguma toxina, né? Algo do tipo, proteger também o corpo fetal. O sangue passa pelo fígado e através do fígado, ó, né? E também desse ducto que está no interior do fígado, que a gente chama de ducto venoso, o sangue chega na veia cava inferior. Na cava inferior, parte do sangue passa para o átrio direito, ó, parte não, né? Todo o sangue passa para o átrio direito. Do átrio direito, uma parte do sangue passa para o átrio esquerdo. Por quê? Porque eu tenho uma abertura aqui, que a gente vai chamar de forame oval. Então, esse forame oval, né, falei aqui do ducto venoso, esse forame oval, ó, ele vai comunicar o átrio direito e o átrio esquerdo. Os dois átrios agora então possuem sangue, né, porque um nutre o outro. O sangue passa para os ventrículos e os dois ventrículos se contraem. O ventrículo esquerdo, ó, quando se contrai, manda sangue através da aorta, né, que vai nutrir o corpo todo. Agora, o ventrículo direito, né, quando se contrai ao mesmo tempo que o esquerdo, ele manda sangue pelo tronco pulmonar. Só que a quantidade de sangue que vai para os pulmões ela é muito pequenininha. Por quê? Porque esse pulmão não está sofrendo, não está fazendo hematose. Ele está servindo ele só precisa de sangue para nutrir o próprio tecido, né? A partir do nascimento é que muda tudo. Então, um pouquinho de sangue vai para os pulmões. Só que a grande maioria não pode ir para os pulmões. Então, ó, há uma comunicação entre, ó, o tronco pulmonar ou a artéria pulmonar esquerda, tá? Existe bastante variação aqui. E uma parte do sangue que saiu pelo ventrículo direito, ó, vai também para a aorta e aqui também se mistura. Então vejam, o sangue que sai do ventrículo esquerdo segue pela aorta e o sangue que sai do ventrículo direito, uma parte vai para os pulmões e uma outra parte também vai para a aorta por causa dessa comunicação que a gente vai chamar de ducto arterial. Antes eles chamavam de ducto arterioso, tá? Tanto faz. Bom, a partir do momento que isso acontece, o sangue circula e agora pelo corpo todo, nutre os tecidos e quando chega aqui nas veias ilíacas internas, o sangue vai através de duas artérias umbilicais, ó, ele retorna lá para a placenta e aí ele vai, né, ser renovado porque o novo sangue está chegando aqui pela veia umbilical e fazendo todo esse processo. Bom, a partir do nascimento tudo muda. Por quê? Porque os pulmões inflam e quando eles inflam, eles têm a capacidade de receber um volume de sangue muito maior. Se chega um volume de sangue muito maior aqui nos pulmões, né, um volume de sangue maior retorna aqui pelas veias pulmonares e cai aqui no átrio esquerdo. E quando isso acontece, esse aumento da pressão no átrio esquerdo cola, já tinha uma válvulazinha ali que estava solta, cola aqui, ó, e fecha essa estrutura. O que era o forame oval vai virar uma fossa oval. Bom, o que acontece a partir daí? Não vou falar na ordem em que acontece, né, mas tudo o que acontece. O que era
veia umbilical, oblitera, fecha, não vai mais passar sangue e vira o ligamento redondo do fígado. A gente vai ver no sistema digestório. Tá? O que era ducto venoso, oblitera e vira ligamento venoso, também não vai mais passar sangue, ele fecha por completo. Tá? Onde eu tinha o forame oval, agora eu tenho uma fossa, a gente vai chamar de fossa oval, e não é mais para comunicar um lado e o outro. Professor, e se não fechar como deveria? Aí é uma condição merecedora de atenção, dependendo da situação. O profissional vai dizer, não, vamos aguardar para ver, porque é normal, dependendo da situação, ele vai dizer, não, a gente vai ter que operar e fechar cirurgicamente, né? Então depende do caso. Bom, o que era ducto arterial, que a gente viu aqui, ó, oblitera também e vira ligamento arterial. E o que era aqui, ó, artérias umbilicais obliteram e viram ligamento umbilical. O umbigo vira só uma cicatriz, né? Porque o cordão umbilical, né, por parar de passar sangue, ele acaba necrosando ali e ele cai. Essa cicatriz, né, como eu falei, ela fecha, né, virou uma cicatriz e o sistema passa a funcionar da forma como eu expliquei para vocês desde o começo das aulas de sistema circulatório. Mas aqui só para a gente complementar, né, e vocês entenderem um pouquinho as mudanças que acontecem na circulação pré-natal e na circulação pós-natal. Encerramos assim mais uma aula e, consequentemente, mais um sistema, né? Mais um módulo. A anatomia do sistema circulatório está completa. Espero que tenham aproveitado o material. Deixo um grande abraço e até o próximo.